Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, né? Nos envolva na sua luz. Um grande abraço a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Fábio José, Silvana Portes, Cristina Rodrigues, Lourdes Ogata, Elizabeth Fonseca, boa noite, Ercília Machado, Manuel Ramos, boa noite, Iracema Vigliar, boa noite, Najib Saba, Eliane Langer, Célia Moiteiro, Shirlene Barreto, boa noite. Estamos na hora, né, pessoal? Vamos começar então, né? Sejam bem-vindos. Vamos fazer a prece, né? Para darmos início então aos estudos da noite. Vamos então fechar os olhos e elevar o pensamento a Jesus, mentalizando. Querido Mestre, que bom, Senhor, estarmos novamente contigo. Que bom estarmos juntos, reunidos, amigos do plano material e amigos do plano espiritual. Que bom, Senhor, podemos estudar a doutrina espírita que foi enviada dos altos planos espirituais para a Terra através dessa pleiade de espíritos elevados e do concurso indispensável de Allan Kardec. Obrigado, Senhor, por podermos compartilhar mais uma noite com os nossos irmãos e amigos as belezas do conhecimento espírita e podemos sentir as energias suaves e brandas recaírem sobre os nossos corpos e as nossas almas, nos deixando mais saudáveis, mais equilibrados, fluidificando a nossa água, nos aplicando passes, irradiando muita luz no nosso ambiente, iluminando todo o nosso lar, o ambiente onde nós estivermos, o nosso carro, ou o nosso caminho, na caminhada que estamos fazendo. Que a luz do Teu amor, Senhor, envolva todos os lares, todos os grupos de estudo, todas as casas espíritas a nós conectadas neste momento. Abençoa os nomes que estão inscritos na área de texto e todos os espíritos necessitados que estejam em torno de nós. Que a Tua luz, que a Tua bondade, que a Tua paz possa adentrar os corações, iluminando a todos. Obrigado, Senhor, por tudo. Permaneça conosco mais uma vez, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, sejam bem-vindos. Tá? Um grande abraço a todos. Aqui eu coloquei o QR Code aqui, tá? Do nosso grupo do WhatsApp. Quem quiser, é só digitalizar aqui, né? Essa imagem do lado esquerdo de vocês aí. Então, vocês caem já dentro do nosso grupo lá, onde a gente coloca os links para o estudo ao vivo, tá bom? Então, fiquem à vontade e que possamos estar juntos aí, né? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, só um pouquinho. Prontinho. Ok. Muito bem, pessoal. Hoje nós temos estudo, né? Ontem você estava dando parabéns para mim, né? Porque nem era meu aniversário. Meu aniversário é dia 22, é amanhã. Como a gente não vai estar junto, eu já trouxe até o bolo para vocês aí. Vocês podem se servir, fiquem à vontade. Pode pegar o refrigerante, tá? As mulheres aí podem ajudar cortando o bolo. Ninguém pode dizer que eu não trouxe um bolo, né? Ai, ai, tá bom?
Então vocês já vão se divertindo com o bolo aí, tá? Guardem na memória. Ai, ai. Então vamos para o estudo, né, pessoal? Vamos para o estudo. Nós estamos aqui todas as noites, né, de segunda, terça, quinta e sexta, tá? Sempre estudando o Espiritismo, né, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. E de quarta-feira às 9 horas, né? De segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas. E de quarta-feira às 9 horas, tá? Segundo o Livro dos Espíritos, terça, os Mensageiros, quarta, Céu Azul, quinta, Momentos de Saúde e de Consciência e sexta, Missionários da Luz. Bom? Hoje, então, Livro Missionários da Luz, 39º dia de estudo. Vamos dar sequência ao capítulo 9, que tem como título Mediunidade e Fenômeno, tá? Mediunidade e Fenômeno. E o Espírito Alexandre, ele está falando para alguns encarnados, estão em grande quantidade, né? No plano espiritual, por ocasião do sono, né? Eles estão dormindo, estão desligados do corpo, estão num ambiente próximo à Terra aqui, né? Mas também vários espíritos estão aprendendo também, né? Junto com o Alexandre. Eu falando sobre o tema mediunidade, né? E aí o Alexandre ele estava falando, né? De uma forma empolgante, né? O André Luiz até diz aqui, seus cabelos semelhavam-se agora a fios de sol de safirina expressão. O olhar tornava-se-lhe mais sublime e profundo, né? Porque ele estava falando, já não foi dito, vós sois deuses, né? Dos potenciais que nós temos, das possibilidades que nós temos de desenvolvimento das nossas capacidades, né? Não apenas mediúnicas, mas em todos os sentidos, né? E aí quando ele lembrou essa frase de Jesus, ele meio que se transfigurou ali na frente de todos. E as suas luzes ali, o que ele irradiava, né? Fazia com que todos se emocionassem ali, sentindo a sua energia, né? Aí continuando, né? E muitos de nós, desencarnados e encarnados, choramos de agradecimento e júbilo, tocados de inexplicável emoção. Né? Então, você vê que a luz dos espíritos não é apenas luz, é energia, é sentimento, é amor, né? Então isso toca os centros energéticos dos espíritos, isso mexe com as estruturas emocionais, sentimentais e mentais de todos que ali estão, né? E choravam de agradecimento e júbilo, né? Eu já participei, por exemplo, de reuniões mediúnicas, algumas comunicações de espíritos amigos, né? Ao final de uma reunião, por exemplo, né? Porque a maior parte da reunião mediúnica é para socorro, né? O objetivo é para socorro, porque é grande a necessidade, né? Mas aí no final, por vezes, a gente tem algumas comunicações, alguma comunicação de um espírito amigo, né? E aí, dependendo do dia, dependendo como a gente está, dependendo como o médium está, como o ambiente está, a energia que o espírito traz, dependendo do espírito também que se comunica, né? Nossa Senhora, a gente sente uma energia tão grande e a gente sente mentalmente, né? Estímulos assim tão poderosos que como se não tivesse problema nenhum na nossa vida ou em torno de nós, ou mesmo aqueles que existem como se a certeza de que tudo vai dar certo, tudo vai se resolver, sabe? Aquela sensação assim de uma fé, né? De uma confiança irrestrita, incondicional, né? Que deve ser o que os espíritos sentem continuamente, né? As grandes almas, né?
Só que nós temos relances, assim, nós temos flashes, assim, principalmente em momentos, assim, mais especiais, né? É. Pessoal, obrigado a todos que estão dando parabéns aí, tá? Vocês, e estar aqui com vocês, né? Estudarmos juntos e sentir que vocês gostam do estudo, para mim é a maior alegria que existe, tá bom? Então, sou muito grato a vocês pela oportunidade que me dão, né? Todos os dias de estudarmos juntos, tá? De juntos permutarmos, aprendermos e convivermos aí, tá bom? Então, muito obrigado mesmo, tá? Eu gostaria de dar um abraço em cada um de vocês aí, pessoalmente, individualmente, né? Infelizmente, as distâncias não permitem. Mas espiritualmente, sintam-se abraçados e certamente a gente tem se encontrado nas madrugadas da vida aí, né? Do plano espiritual. Certamente a gente tem estado juntos, né? Então, vamos lá, vamos continuando aqui, né? Então eles estavam sentindo aquela energia toda, né, gostosa. Após ligeiro intervalo, continuou o amoroso e sábio instrutor. Ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. Né? Então, olha que interessante, né? O Alexandre dizendo: a persistência na condição de animalidade vos perturba. Quer dizer, nós continuarmos com esses traços de animalidade nos perturba, nos faz mal. Aí você pergunta, mas Alexandre, o que a gente pode fazer, né? Nós podemos ir despertando o que há de superior em nós, superando os traços mais primitivos, mais grosseiros da animalidade, através do esforço, né? Através do esforço de cada dia, dos exercícios de espiritualização, dos exercícios de caridade, dos exercícios diversos, né, das virtudes do Evangelho. É o que nós podemos fazer. Fazer valer do ser espiritual, né? Se sobrepondo ao ser animal, ao ser da terra, né? Fazer valer a essência espiritual de que nós nos constituímos, né? Certo, pessoal? Então, é muito importante, né? Tem traços da animalidade, tem instintos que para nós foram muito importantes na nossa evolução, né? Porque eles se encarregavam de procriação, de defesa, né? De nós nos alimentarmos. Então tudo isso faz parte e faz parte da nossa vida, né? Só que hoje, o modo como isso se expressa na nossa existência, nós precisamos ser mais criteriosos, tanto na defesa, quanto na procriação, quanto na procriação, estou falando das forças sexuais da alma, né? Quanto nos vários instintos, a alimentação, né? A gente conversou um pouco sobre isso alguns capítulos atrás, né? Então, todos nós precisamos ir nos espiritualizando, né? Para relativizar a força da matéria em nós e a predominância da matéria em nós, né? Sim, nós precisamos da matéria e vamos precisar muito tempo ainda, mas nós podemos começar a valorizar um pouquinho mais os traços espirituais, né? Detectar o self, né? Porque nós fomos coroados na Terra, né? Pelo Senhor do Universo, com a possibilidade da razão, da intuição, da consciência voltada para Deus, para descobrir os segredos da vida, né? Então, o ser humano, ele atingiu possibilidades que ele não pode desconsiderar hoje, né? São possibilidades que nós temos que usar para acelerarmos a nossa evolução, né? Certo?
O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. Né? É forte, né? Então, nós estamos sendo despertos, né? Estamos sendo chamados, né, para o convívio, né? O sublime nos convida ao mais além, né? Então, a espiritualidade, né, os conhecimentos superiores estão nos convidando para o mais além, para ascendermos na evolução. Né? Os espíritos amigos, os irmãos mais velhos, né, nos convocam ao convívio do Pai. Até a parábola que Jesus nos ensinou, né, a parábola do festim de bodas, né, que é a história da festa de casamento, né? Parábola do festim de bodas. Comparando o reino dos céus a uma festa de casamento. A uma festa, onde tudo é abundância, tudo é beleza, tudo é alegria, né? Boa convivência. Né? Existe um prazer embutido nisso. Né? Você vê, a comparação é com uma festa. Né? Então, os espíritos nos chamam para o mais além, porque a vida que nos aguarda mais além é muito superior ao que nós temos vivido. Ah, Alexandre, então eu quero ir para lá agora. Não, agora não. Né? Vamos viver a vida. Vamos viver a vida. A gente só está falando dos estímulos que a gente tem para evoluir. Não quer dizer que a gente vai agora, amanhã. Deus é que sabe, né? Mas nós temos que aprender a viver, mas guardando dentro de nós a esperança, né? E esse estímulo para nós bem vivermos e fazermos jus para galgarmos cada vez mais esses planos felizes que nós podemos viver, né? Jesus comparou uma festa, né? Então é uma coisa boa, né? Então tem um prazer embutido, né? O prazer de fazer o bem, o prazer de compreender, de conhecer da vida, o prazer de desenvolver o amor dentro de nós, o prazer de servir, né? O prazer de uma boa convivência, o prazer de ser útil, são prazeres maravilhosos, né? E que nós, todos nós, como herdeiros de Deus, herdeiros do universo, né? Nós podemos usufruir desses prazeres superiores. Mas para isso, nós temos que sair da fauna da irracionalidade primitiva, né? Quer dizer, eles nos chamam para o alto, mas nós ficamos lá ainda rastejantes ali na irracionalidade primitiva, mesmo sendo seres humanos. Muitas vezes agimos pior do que animais, né? Então é algo importante da gente lembrar, né? No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas. Olha que coisa, né? O Alexandre falando aqui. No campo vibratório da mente humana, nosso campo vibratório, né? Sente-se ainda o veneno das víboras ingratas. O instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Oh, meu Deus, bem leão, bem leonino. Vocês colocaram aí que eu sou leonino, né? Faço aniversário em julho, né? O orgulho dos leões. Agora pegou fundo aqui agora. Mas ele está querendo dizer, né, que ainda os espíritos ainda sentem em nós. Os espíritos sentem em nós ainda os traços, ainda comportamentos,
ainda que nós trazemos do passado evolutivo, né? Os resquícios, os resquícios da animalidade, né? Valeu, meus espíritos amigos. Valeu. É perseguição, né? Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal, simplesmente. São qualidades que o espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos, né? Então, olha só, né? É interessante isso aqui, né? Porque a gente costuma culpabilizar muito o corpo. Até usando uma frase de Jesus, né, que talvez não tenha sido muito bem compreendida, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Até o Emmanuel fala a respeito dessa frase de Jesus, explicando através de mensagens, né? Explicando melhor essa questão. Porque a gente passou a atribuir os nossos problemas ao problema da carne, porque não, o problema é do corpo. É o corpo que é o... Tem o demônio, tem o demônio no corpo, né? O corpo é que faz mal para o espírito, né? É o corpo que é algo mundano. Você sabe que na Idade Média se acreditou muito nisso mesmo, né? Porque a gente o sexo era pecado, então a gente era nascido do pecado, vixe Maria, né? A gente era nascido do pecado, o corpo era fruto do pecado, né? Você imagina, o corpo é matéria, é do mundo. O prazer é um negócio pecaminoso, né? Então olha só que coisa, né? Difícil, né? Mas nós trazemos a herança desses conceitos ainda dentro de nós, né? Então a gente tem uma tendência a culpar o corpo. Por isso que o pessoal ficava se macerando, né? Ficava se siliciando, né? Utilizava o silício, né? Aqueles materiais cortantes e ficavam se machucando, porque quanto mais subjugasse o corpo, maltratasse o corpo, mais se elevaria espiritualmente, né? Só que não é assim, né? O corpo é um patrimônio divino, é uma máquina extraordinária que nós utilizamos, né? O corpo é um aparelho maravilhoso que nos permite viver a vida material. É uma bênção divina. Cada encarnação, cada organismo que a gente usa para essa vida nos proporcionou evoluir, né? Então o corpo é uma bênção, é uma máquina maravilhosa, um veículo, né, que nós recebemos para ficarmos um certo tanto aqui na Terra, né? Então está longe de ser algo, né, do mal, pecaminoso, mundano, demoníaco, né? O corpo é maravilhoso, né? Nós precisamos aprender a usar esses recursos, né, que nós estamos usufruindo, né? Jesus, né, Luísa, chamou o corpo de templo. Destruí esse templo e eu o reconstruo em 3 dias. Eles acharam que era o templo de Salomão, né? Os judeus acharam que era o templo de Salomão, mas era o próprio corpo dele, né? Então, não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal, simplesmente. Sim, lógico que as predisposições orgânicas exercem certa influência sobre o espírito, mas o espírito também imprime as suas características sobre o corpo, tá? Como herança do que nós aprendemos ou não, né? Da nossa evolução, tá? Então, são qualidades que o espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos, esquecendo os patrimônios divinos, né? Certo? Então, a questão é muito mais interior, muito mais espiritual do que propriamente orgânica, né? Embora toda a importância que o corpo tenha, né? Que a gente sabe. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma.
Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Né? Aqui ele está dizendo, né? Vamos explicar isso aqui, né? Ele está dizendo assim, olha, a diferença é apenas vibratória. Cada um vai deixar a vida material e vai para a vida espiritual, mas vai ser qual se fez. A essência espiritual, o que nós cultivamos, o que nós aprendemos, é o que nós seremos no plano espiritual. Né? Então, quer dizer, tem muita dificuldade no plano espiritual, porque são as dificuldades que nós cultivamos aqui na matéria e se transfere para a vida espiritual. Por isso que ele diz o seguinte: daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Daí o emaranhado de manifestações inferiores. Ele está falando mal das manifestações inferiores? Não. Ele está apenas dizendo, daí o número de manifestações sofredoras, torturadas, de espíritos torturados, espíritos sofredores, espíritos obsessores, espíritos alienados, espíritos deprimidos, suicidas, entendeu? Ele não está falando mal das manifestações inferiores, ele está dizendo simplesmente que por isso que tem tanta manifestação de sofrimento nas vossas manifestações mediúnicas. Porque o ser humano se transfere para o mundo espiritual do jeito que deixou a vida material. Entendeu? Né? Carregando os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Né? Tá ficando claro, pessoal? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para dar uma calibrada aqui na garganta. Pega minha aguinha aqui. Tá tranquilo aí, né? Então ele não está falando mal, está chamando de manifestações inferiores, né? Assim como eles falam também, psicofonia atormentada, né? O fenômeno da psicofonia, da incorporação mediúnica, né? Eles chamam de psicofonia atormentada, né? Porque são fenômenos de psicofonia atormentados, que refletem os tormentos, né? Que os espíritos trazem consigo, dentro de si, os sofredores, né? E para isso justamente que existem as reuniões mediúnicas, para atender. O Chico Xavier, por exemplo, ele é muito conhecido pelos livros, né? Muito conhecido pelos casos pitorescos, que ficaram registrados na história, né? Da vida dele, do convívio com Emmanuel e o convívio com os amigos materiais e espirituais. Mas o que muitas pessoas não pensam é que o Chico, ele trabalhou a vida toda dando passividade a espíritos sofredores. Por vezes recebia mensagens, comunicações psicofônicas, tem até livro, né, Instruções Psicofônicas, que é um conjunto de mensagens através da incorporação do Chico, né, mensagens que ele recebeu, que foram gravadas e transformadas num livro, né, Instruções Psicofônicas. Né? Mas a maioria dos espíritos que se comunicavam nas reuniões mediúnicas, como de praxe, eram espíritos sofredores. Quantos espíritos ele deve ter socorrido ao longo da encarnação toda dele? Quantos milhares de espíritos? Ele deve ter dado passagem, deve ter dado comunicação para que um doutrinador, um esclarecedor pudesse ajudá-los, né? E isso a gente vê desde o comecinho do trabalho do Chico.
Tem até aquele caso, né? Porque já no comecinho do trabalho do Chico, eles precisaram, né? Devido aos doentes que começavam a aparecer, os obsidiados que começavam a aparecer. Então, o Emmanuel orientou que eles ajudassem os espíritos que estavam obsediando, evangelizassem os encarnados, mas ajudassem também aos espíritos, né? Então, isso foi desde o comecinho do trabalho do Chico, dar comunicações aos necessitados, que é um trabalho de grande caridade, de grande auxílio, né? Tem até uma história realmente pitoresca nesse sentido, né? Que vocês devem conhecer, mas tinha não sei se era irmão do Chico ou prima, não lembro, José Xavier, né? Se eu não me engano, que ele fazia as doutrinações, né? E aí ele teria que, o Chico incorporava, a reunião mediúnica deles era essa, né? Os doentes que procuravam lá, eles atendiam e tal, e depois, né, o Chico dava as comunicações e o irmão, o José Xavier, ele doutrinava, ele conversava com as entidades através do Chico, né? E ele foi viajar um dia, ele não poderia participar junto com o Chico, mas surgiu um senhor lá que sabia fazer a conversa com os espíritos e tal. E aí o José Xavier falou assim, acho que foi o Chico que falou para ele, né? Falou, quando eu vou dar a comunicação, quando o espírito se comunicar, você aplica o evangelho com veemência, né? Você aplica o evangelho com veemência, né? O Chico falou para ele, né? A instrução foi essa, né? Então, quando eu incorporar, você aplica o evangelho com veemência, né? E aí o Chico, quando ele incorporou, né? Começou a sentir a entidade e tal, e incorporou o tal homem que apareceu lá, que foi para ajudar, né? Que recebeu a sua orientação, ele pegou o evangelho e começou a bater no Chico. Tome o evangelho, né? Tome o evangelho, né? E o Chico acabou a noite meio dolorido, coitado. O homem entendeu errado, né? Aplicar o evangelho com veemência era argumentar, né? Era conversar, saber das dores do espírito e aplicar o evangelho, né? Não era para dar uma surra no Chico, né? Dar uma surra de evangelho, né? Coitado. Mas é a mediunidade, né? Mesmo atormentada, você vê, o próprio Chico, com a elevação dele, né? Com as possibilidades dele, ele não se furtou a atender aos espíritos sofredores, a servir de médium para os espíritos sofredores, né? Nem ele, nem o Divaldo, que tem uma parenta minha que da nossa família que sempre frequentou lá a reunião mediúnica com o Divaldo. E falar, o Divaldo estava lá, mesmo fazendo palestra, viajando lá, ele estava lá no dia da reunião mediúnica, ele estava lá. A não ser quando tinha que fazer várias palestras muito próximas, né, em locais muito distantes, aí não tinha jeito. Mas normalmente ele estava lá disciplinarmente nas reuniões mediúnicas, atendendo aos sofredores. O Divaldo também, dando comunicação de espíritos sofredores, né? Certo? Só que essas situações, elas não ficam muito claras para a população, né? Porque o que ficou mais evidente foram os livros, foram as mensagens, né? E esse é um trabalho, a parte mediúnica é do sofrimento, aquilo que fica mais guardado, né? Apenas para os trabalhadores da casa espírita, né? Então, é aquilo que não é divulgado, até por respeito, né, dos espíritos que são atendidos, né, dos sofredores e tal. Ok, pessoal? O Chico tem muita história engraçada, né, Maria Clara? Tem muitas histórias, né? E certamente a gente não sabe nem a metade delas, né? Quem conviveu bastante com eles sabe muito mais, né?
Mas a gente acabou pegando um pouquinho disso aí, né? Graças a Deus um pouco, né? O Geraldinho também costuma falar, né? Contar as coisas que ele viveu com o Chico, o Bacelli também, entre outros, né? Graças a Deus que nos trazem essas informações, né? Em muitas ocasiões, ao invés de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana, aos centros passageiros de pura sensação, né? Então, em muitas ocasiões, ao invés de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, né? Então, aqui ele está dizendo a respeito da nossa economia energética, de nós, né? Da nossa energia, da nossa economia energética, da nossa economia de tempo, da nossa economia, da nossa vida, vamos dizer assim, das atitudes, né? Que ele está dizendo, ó, em muitas ocasiões, ao invés de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, quer dizer, ao invés da gente cultivar hábitos, compromissos, atividades, né, possibilidades luminosas do bem, da caridade, da mediunidade, do conhecimento, né, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana, aos centros passageiros de pura sensação, né? Então, é a história, a gente vai para Jesus de novo, quando Jesus, né? A parábola do festim de bodas, né? Jesus, né? O Senhor, o pai do noivo lá, vai dar festa lá, do noivado. E aí pediu para chamarem os convidados. Só que os convidados recusaram. Um foi para a sua casa de campo, isso diz a própria parábola, a própria história contada por Jesus. Um foi para a sua casa de campo, outro foi para o seu negócio, o seu interesse financeiro, outro foi para outra coisa, né? Ou seja, rejeitaram, quer dizer, apareceram várias justificativas para não estar na festa de casamento, né? Para não estar com Jesus, para não estar no trabalho do bem. Surgiram vários impedimentos para os convidados, porque é assim que acontece. Os espíritos nos chamam para coisas boas, para coisas elevadas, para coisas sublimes. E nós estamos sempre à cata de sensações baixas, né, de caprichos, de disputas, de jogos, né? É o ser humano, né? O ser humano velho de guerra, não é? É assim. Você vê, passou 2000 anos e a parábola do festim de bodas continua valendo. Continua do mesmo jeito, né? O convite foi feito. O casamento, a festa. E veja bem, aqui não estamos falando de uma festa que quando a gente morrer a gente vai passar a festa. Não é isso. Todos os dias nós somos chamados para essa festa. Todos os dias nós somos chamados para essa festa. Quando nós somos chamados à oração, ao evangelho no lar, quando somos chamados aos estudos online, quando somos chamados nas atividades da casa espírita, as atividades de caridade, de mediunidade, de estudo, de evangelização, de doação, né? Todas as vezes que nós somos chamados para a prática do bem, estamos sendo chamados para a festa de convívio com Jesus, né? Estamos sendo chamados para o convívio com a espiritualidade, para uma festa de luz, que é cada vez que nós buscamos o bem, não é? E cada vez, muitas vezes, nós rejeitamos o convite, não é? E aí
Usamos justificativas as mais variadas possíveis, né? Ok, pessoal? Tá? Tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente à força de movimentação mecânica das células materiais. Né? É interessante o jeito que os espíritos falam, né? É profundo, né? Mas é verdade, né? Ó, tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento mediúnico. Então tá, vamos desenvolver a mediunidade, vamos, né? Estamos nos aproximando da casa espírita, dos estudos, já fizemos curso básico, estamos, né, participando há algum tempo, estudando mediunidade, estamos lá tentando treinar as faculdades mediúnicas. Mas qual que é a reflexão que o Alexandre faz aqui, né? Acreditais nesse caminho, acreditais, peraí que está coçando aqui. Tava uma coceirinha chata aqui. Acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos. Quer dizer, vamos desenvolver mediunidade, vamos tentar trabalhar com as possibilidades mediúnicas, o que é louvável, o que é bom, o que é necessário, né? Mas como se a gente quisesse adentrar esse terreno, tentando vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, que nós mesmos agregamos em torno de nós durante milênios de cristalizações viciosas aqui na Terra, dos nossos hábitos, conceitos equivocados, né? Atitudes infelizes, né? Como se bastasse a gente ir para a casa espírita, sentar lá e dizer, pronto, estou aqui, podem, né? Podem me usar, vamos dizer assim. Os espíritos podem me usar, já estou aqui, já fiz o meu trabalho, já vim, né? Como se fosse uma movimentação mecânica das células materiais. E isso bastasse. Só que a gente vê, né, com o próprio livro aqui e outros livros, a gente vê que só isso não basta. Ah, Alexandre, precisa mais do quê? Não é ir para o centro e sentar lá e eu estou aqui, cheguei. Cheguei, né? Cheguei porque eu vim. Não, já não basta isso? Não basta. É uma parte, né? Pelo menos foi, né? Pelo menos foi. Né? O melhor médium qual que é? O melhor médium é o que está presente, né? Porque não adianta o médium que está ausente, né? O melhor médium é o que está presente, né? Para começo de conversa. Mas vamos lá. O que precisa é esse investimento diário de mudança, de aperfeiçoamento, de sintonização com o bem, de melhoria dos hábitos, de compreensão dos conceitos elevados do Espiritismo, de melhoria íntima. Entendeu? É assim que a gente vai vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras do nosso passado e do nosso presente. É assim que a gente consegue ir vencendo, né? Devagarzinho, não é? Devagarzinho as dificuldades que a gente traz do passado, né? Então é a custa de muito suor e lágrimas, né? É a custa de muito esforço, constância, disciplina, perseverança, humildade, muito importante humildade, dedicação, né, Ana Lopes? Muito importante a dedicação, não é? Boa vontade e perseverança, vencendo as dificuldades, né? A vida privilegia o esforço.
Às vezes você pode até não ter uma mediunidade assim tão fulgurosa, tão brilhante, tão, né, chamativa, assim, pelas possibilidades interessantes, né? Você pode ter uma mediunidade muito mais simples, muito mais rudimentar, mas a natureza privilegia o esforço. A espiritualidade privilegia o esforço. Com essa mediunidade, mesmo iniciante, mesmo se você for uma pessoa dedicada, uma pessoa disciplinada, uma pessoa de boa vontade, eu estou aqui para ajudar do jeito que for, né? Vai ser muito útil. Vai poder ajudar muito. E vai crescer muito. Vai se desenvolver muito. Vencendo preconceitos, eliminando barreiras, eliminando inibições, eliminando, né, timidez, eliminando um monte de dificuldades, inseguranças e aperfeiçoando a si mesmo e desenvolvendo as faculdades que no início são rudimentares, mas o esforço vai fazendo com que elas se tornem a cada dia melhores, né, para o trabalho. Certo, pessoal? Ok? Tá ficando claro para vocês? Então, muito importante. Eu valorizo demais, demais, demais da conta, como diz lá em Minas Gerais, né? Pô, demais da conta. Eu valorizo muito o esforço das pessoas, a dedicação das pessoas, a constância das pessoas, né? Acho muito bonito isso, né? E isso me causa uma impressão muito boa quando eu percebo isso nos trabalhadores. Não exatamente que a pessoa tenha conhecimentos maravilhosos ou que tem faculdades, não. Muito mais isso que eu estava falando. Muito mais a boa vontade, muito mais a constância, muito mais a disciplina, né? A vontade de amar, de ajudar. Isso que é o mais importante. O resto a gente vai conquistando com isso, né? Com essa atitude perante os trabalhos. Certo? Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas. Né? Então isso pode acontecer sem qualquer preparação em tentar a travessia, né? E aqui veja bem, o objetivo dos espíritos não é desanimar os trabalhadores ou aqueles que estão interessados em serem trabalhadores na mediunidade ou desenvolver potenciais. O Alexandre não está falando para desanimar, ele está falando justamente para aqueles que estão almejando essa busca. Não para desanimá-los, mas para dar um norte mais seguro. Não tem problema a gente procurar a travessia das fronteiras vibratórias, mas vamos estudando, vamos nos preparando, vamos nos aperfeiçoando. Vamos perguntando, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para ser um médium melhor? O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? O que eu posso fazer para ser um trabalhador espírita melhor? Onde que eu estou talvez errando, ou que eu poderia fazer melhor? Às vezes não se trata de erro exatamente, mas às vezes são ajustes que a gente vai fazendo, que os trabalhadores vão fazendo. E quem direciona, quem coordena, quem dirige Casa Espírita, Reunião Mediúnica, a obrigação de quem dirige é ajudando os trabalhadores a fazerem os ajustes. Um ajustezinho aqui, outro ajuste ali, uma melhoria aqui, outra ali. Com calma as coisas vão se ajeitando. Mas para isso é preciso a gente contar com um fator básico nos trabalhadores. Em todos nós, né? A humildade. Porque a humildade ela facilita tudo. A humildade ela abre portas, ela facilita a comunicação, não é? Facilita o aprendizado, porque quando a gente sabe que a gente sempre precisa melhorar,
A gente está sempre aberto a sugestões de melhora, aos pontos que nos falem, né, do que a gente precisa melhorar. Não é, pessoal? Humildade, os espíritos sempre falam, para a mediunidade, para a melhora dos médiuns, das mediunidades, o aperfeiçoamento, pessoal, humildade. Não ter melindres, né? Não se melindrar, né? Diante, às vezes, de qualquer sugestão ou reflexão que se queira fazer, né? A respeito do trabalho, a respeito da atitude perante o trabalho. Porque é cheio de detalhes mesmo, pessoal. É cheio de detalhezinhos. Não tem grandes coisas, tem coisas pequenas, mas é cheio dessas coisas pequenas que são importantes, porque o conjunto delas é que vai dando as características do trabalho, das pessoas, dos médiuns, né? E suas mediunidades, os doutrinadores e tudo mais, né? Aqueles que aplicam passe, né? E a gente tem que sempre trabalhar por melhorar, né? Por nos melhorar. A todos, né? Então é fundamental. E a humildade aí no caso ela é primordial, tá, pessoal? Primordial. Porque se a gente vai conversar com o médium, né, já espana, né, vamos dizer assim, já acha ruim, já acha que está criticando, que não é assim, que não sei o quê. Aí já fica difícil, né? Porque como é que você vai conversar com a pessoa outras vezes para apontar coisas que ele possa rever, que possa fazer de uma forma um pouco diferente, né? Se quando você fala, a pessoa se volta contra você, às vezes até abandona o centro, né? E de uma hora para outra, assim, como se, né, fosse uma coisa tão ruim, né? E quando a gente acredita nas pessoas, quando a gente acredita nas pessoas, a gente quer ajudá-las a superar as dificuldades que elas estão tendo, né? Que a gente está percebendo, às vezes a pessoa não percebe, mas a gente já está percebendo. Então a gente quer ajudar a pessoa para que ela supere suas dificuldades. Então é porque está acreditando na pessoa, porque se não acreditasse, não trabalharia para ela superar as dificuldades, né? Então, aí continuando aqui, né? Então, sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas. Qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar? Então, nós não podemos fazer essa busca de uma forma leviana, né? Nós não podemos sair na rua e vamos pedir orientação para qualquer pessoa que passar na rua. É isso que ele está comparando aqui, né? Nós não vamos sair da rua e sair pedindo orientações a qualquer pessoa, de qualquer forma, a respeito de qualquer assunto. Não vamos, né? A gente pode até pedir, falar, você sabe onde é que fica tal coisa? A pessoa pode até orientar, né? Determinados assuntos, né? Mas coisas mais complexas, existenciais, problemas psicológicos, a gente não vai sair à rua à cata de orientações de qualquer pessoa, não é? Problemas médicos, né? Então a gente vai ser criterioso nessa nossa busca por orientação, né? E do mesmo jeito, no trato com a vida espiritual, nós não vamos procurar qualquer ambiente, qualquer casa espírita, ou qualquer grupo, ou qualquer orientador, ou qualquer ambiente espiritual para a gente exercer o nosso trabalho de exercício mediúnico. Não é qualquer ambiente, não é de qualquer jeito. Há que sermos criteriosos também. Entendeu? Então não dá para a gente buscar a mediunidade, buscar o desenvolvimento de potências, sem preparação e fazer uma busca assim meio desorientada, uma busca meio aleatória. Não dá, pessoal. Isso é muito sério para a gente fazer uma busca desse jeito, né? Certo? Tem que ter critério, tem que ter cuidado. Onde se busca, com quem se busca, né?
como que é o trato com a mediunidade, né? Na casa espírita, nos grupos, há que se perceber isso tudo, né? Analisar isso tudo. Se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, ó, se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário para você operar a máquina. Ah, é só fazer assim, ó. Apertou. Ah, tá, já aprendi. É assim, não, é assim, ó. Né? Você vai para aprender a operar as máquinas mais simples ou mais complexas da matéria aqui, pede preparação, pede orientação, não é? Então, para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade. Gente, aqui não vejo os espíritos falando que é preciso ser PhD em espiritismo, ser PhD em Kardec, não é isso. Mas aqui o que eu vejo os espíritos falarem, é porque nem os espíritos eles endossam esse pensamento que você tem que ser um super, hiper conhecedor da doutrina, ficar 10 anos estudando o espiritismo para você ter contato com a mediunidade. Eu não vejo nas palavras do Alexandre aqui essa questão exatamente, mas eu vejo assim, prepare-se, estude a si mesmo, vai melhorando seus hábitos, vai aperfeiçoando suas condições, não faça coisa a esmo, não faça de qualquer jeito, não se acomode. Não haja como se tudo que é feito na casa espírita fosse algo que não tivesse a ver com você, vamos dizer assim. Tem estudo, mas não tem a ver comigo, tal. Né? Tem a ver conosco. Se nós estamos tentando trabalhar com a mediunidade, tentando aprender, tem a ver conosco. Vamos estudar, vamos nos aperfeiçoar, vamos nos melhorar como pessoa, porque não há melhora mediúnica sem melhora da pessoa. Não há melhora da mediunidade sem melhora da pessoa do médium. Antes do médium existe a pessoa. Essa pessoa precisa se educar. Essa pessoa precisa se cuidar. Essa pessoa precisa se conhecer. Para que a sua mediunidade, para que a função mediunidade, a função médium, possa correr melhor. Frequentemente, a gente vê pessoas, né, que chegam à casa espírita supostamente com problema de mediunidade. Né? A pessoa está com problema de mediunidade, como se a mediunidade fosse uma doença, e a pessoa pegou uma doença, a mediunidade, e ela está desequilibrada por causa da mediunidade. E com o tempo a gente vai vendo que não é assim. Por detrás de uma pessoa que está com problema de mediunidade, o que a gente encontra, na verdade? A gente encontra uma pessoa com problemas que está se refletindo na mediunidade, o que acaba potencializando os problemas, os desequilíbrios que a pessoa já está tendo. Mas não é que a mediunidade é a causa do problema. Né? Os problemas são pessoais, são conflitos íntimos, são traumas, são inseguranças, são problemas de hábitos, são problemas de gosto, de um monte de coisa, de conceitos perante a vida, né? Então, a pessoa precisa se cuidar, né? E também precisa de orientação no campo mediúnico, precisa de orientação de como lidar também com as presenças espirituais, com as sensações que tem. Vocês percebem a diferença? Vocês entendem? E é interessante que quando uma pessoa que chega com problema de mediunidade, você começa a cuidar da pessoa, a mediunidade começa a equilibrar. Porque a pessoa está se equilibrando. Porque está desabafando, porque está se conhecendo melhor, porque está mudando hábitos, porque está mudando conceitos.
Então, não é a gente que sofre com a mediunidade, é a mediunidade que sofre com a gente, né? Porque ela sofre com os nossos conflitos, né? A mediunidade sofre muito mais com a gente do que a gente com a mediunidade. Tá? Ok? Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui, porque senão a gente... Ih, já tá na hora já. Deixa eu ver se vocês já comeram o bolo. Vocês não comeram o bolo ainda não? Ó, o bolo tá aqui, ó. Vocês não repartiram ainda não? Olhem bem para esse bolo e guardem na memória. Vão comendo pedacinho todo dia. Ai, ai. Imagina um refrigerante aí, um suco de maracujá. Tá certo, né? Esse bolo aqui, pessoal, é diet, viu? Esse bolo aqui não engorda não, tá? Eu juro para vocês que vocês não vão engordar, tá bom? Pode olhar à vontade. Pode olhar à vontade pro bolo que não vai engordar, né, Simone? Só ficar olhando não vai engordar. O bolo não engorda, o que engorda é a gente, né? Mas esse bolo aqui ele não engorda não. Pode usar e abusar. Ok, pessoal, vamos finalizar então, né? Vamos então fazer a nossa prece, agradecendo as oportunidades, né, que estamos tendo, que temos mais uma noite, tivemos, e que estamos tendo ainda pela ajuda espiritual que estamos recebendo. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por tudo, obrigado por mais um ano que nós tivemos, um ano de aprendizado, um ano de melhoria, um ano de convivência, de trabalho, um ano em que muitas vezes erramos e acertamos e procuramos nos melhorar um pouquinho mais a cada dia. Com a ajuda da espiritualidade, com a ajuda dos espíritos amigos, dos nossos parentes queridos, já desencarnados, mas atuantes ao nosso lado, nosso espírito protetor que nos ampara cotidianamente e nos instrui através da intuição, da inspiração. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por todas as possibilidades, todos os recursos que temos tido. E que nós temos a condição de aproveitá-los bem a cada dia e cada dia mais. E que o próximo ano, ou o ano que se inicia a partir desse momento, possa ser também rico de bênçãos, rico de aprendizados, rico de convivência e de melhoria dentro de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado por tudo e que as bênçãos do Teu amor possam nos envolver dos corações. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pelo carinho de vocês. Obrigado aí pela alegria, pelas boas vibrações, tá? Eu olho aí depois todas as mensagens que vocês estão deixando, tá? Depois eu olho com calma e agradeço muito o carinho de todos aí, tá? Vocês são um conforto pra gente a cada dia aí, nos ajudam muito, ok? Então, um grande abraço e até segunda-feira, né? Segunda-feira a gente continua com o Livro dos Espíritos às 20 horas, tá? Fiquem com Deus, pessoal. E ó o bolinho aqui, ó, para vocês, ó, tá? Um abração, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.